Vamos falar um pouquinho sobre cálcio. Então, na verdade, a ingestão de cálcio, ela é algo que é um problema mundial, né? Todos os países do mundo acabam não ingerindo as quantidades necessárias de cálcio diárias. Tem alguns países, até como os Estados Unidos, que 40% das pessoas suplementam cálcio. Então, nós temos aí um problema a nível mundial, mas que ainda não é dado tanta atenção para essa questão do cálcio, porque esse nutriente ele acaba não trazendo assim risco à vida de uma forma tão significativa a curto prazo quanto outros nutrientes, né, como ferro, que daí tem se dado mais atenção para ser fortificados, né? A gente vê aí as farinhas fortificadas com ferro, ácido fólico, que são nutrientes que trazem prejuízos a mais curto prazo. Então, o cálcio ainda não se tem tanta atenção nele, mas ele é de extrema importância. A gente sabe que a falta dele a longo prazo traz sérios problemas, né? Ele está relacionado com a pré-eclâmpsia, está relacionado com a hipertensão, com osteoporose e com várias outras doenças. Quando a gente tem a ingestão diária de cálcio boa, a gente previne vários tipos de doenças. Então, por isso que é bom a gente entender e saber onde estão as principais fontes e a gente conseguir ajustar na nossa alimentação para ingerir as necessidades diárias. As necessidades diárias para uma pessoa normal, para um adulto, é de 1000 mg por dia. Claro que isso vai variar. Tem algumas pessoas que vão precisar um pouco menos que isso, podem precisar 700, 800 mg. Algumas pessoas podem precisar um pouco mais, 1.200, 1.300 mg. Vai depender de várias coisas, dentre elas até os níveis de vitamina D dessa pessoa. Mas, de modo geral, a média é 1000 mg por dia. Eu vou focar aqui nas fontes do reino vegetal. Por mais que a gente tenha o leite aí como uma fonte de cálcio do reino animal, né? A biodisponibilidade dele não é tão grande assim, é em torno de 31%, e o leite acaba tendo coisas que não são tão legais para a nossa saúde, por ele ser muito inflamatório, uma principal fonte de gordura saturada, tem algumas proteínas que não são digeridas pelo organismo humano, assim ele acaba se tornando também muito alergênico, então traz uma série de problemas. Então eu prefiro focar aqui nas fontes do reino vegetal. A principal fonte do reino vegetal que nós vamos ter de cálcio é o nosso gergelim. Em 100 gramas de gergelim, nós vamos ter 825 gramas de cálcio. Então, vocês veem que é uma quantidade bem considerável. Para ter uma ideia, 100 gramas de gergelim vão ser em torno de 6 colheres de sopa. Claro que é difícil a gente consumir tudo isso, mas a gente não precisa consumir toda a nossa necessidade diária só com o gergelim. A gente vai somando isso com os alimentos para fechar os 1000 mg, né? Se a gente quiser fazer um leite de gergelim, apesar dele ter um sabor um pouquinho amargo, às vezes a gente usa água de coco, bate com banana, com uma fruta doce, né? Que daí a gente consegue estar consumindo e não sente tanto aquele sabor amarguinho do gergelim. Então a principal fonte melhor é o gergelim, seguido do tahine, que é a pasta de gergelim, que também a gente pode estar utilizando nas nossas preparações, né, no hummus de grão de bico, em cima das saladas, comendo com crake, com uma pastinha, né, com um biscoito. Então o tahine é super versátil e riquíssimo em cálcio, que a gente pode estar utilizando bastante também. Em segundo lugar vai vir a chia. 100 gramas de chia, nós vamos ter em média 630 mg de cálcio, uma boa quantidade também, que a gente pode estar utilizando para fazer o mingau de chia, ou adicionando ela como uma fibra na massinha da tapioca, em várias preparações. No final do cozimento do arroz também. Depois da chia, nós vamos ter as amêndoas, que já vem com um pouquinho menos de quantidade. Em 100 gramas, nós vamos ter em torno de 230, 240 mg de cálcio. Em seguida, a linhaça. Depois nós vamos ter também o feijão branco, e vamos ter o tofu. O tofu vai depender muito, assim, da forma que ele foi coagulado. Então, se ele foi coagulado com sulfato de magnésio, isso a gente vê no rótulo, ele tem um pouco menos de quantidade de cálcio. Se ele foi coagulado com sulfato de cálcio, ele tem mais quantidade de cálcio. Geralmente, aqui no Brasil, eles são coagulados com sulfato de magnésio, por isso que eles não têm tanta quantidade de cálcio. Ele tem em torno de 81 mg de cálcio em 100 gramas, mas também é bem considerável. Geralmente, os que são coagulados com sulfato de cálcio é o tofu que vem, o internacional, né? A gente não tem muito aqui no Brasil. Então, mas a gente pode estar utilizando o tofu também, que ele tem uma quantidade considerável de cálcio. Aí nós vamos ter também o brócolis, as folhas verdes escuras, as principais é a couve, a rúcula, o agrião, vai ter a salsinha e o caruru, que é uma punk que tem muito cálcio. Em 100 gramas de caruru, nós temos 400 mg, em média 400 mg de cálcio. E as saladas, assim, em 100 gramas, vai dar em torno de um prato de salada. Então, claro que é mais difícil a gente comer uma grande quantidade. Elas vão ter em torno de 120 mg de cálcio. Aí, mais ou menos, a rúcula, o agrião, mas então tudo isso vai somando, né? Um prato de salada no almoço, um prato de salada no jantar, 120 mais 120, 240 mg. Adicionei uma colher de tahine por cima, já soma um pouquinho mais, né? Então tudo isso, para ver como é um pouquinho difícil para chegar nos 1000 mg, a gente precisa ter cálcio em todas as refeições. Aí nós vamos ter, depois em seguida, os cereais que tem melhor nível, né, de cálcio é o amaranto.
Continuando então a gravação, pessoal, que o vídeo tinha dado uma interrompida, nós estávamos falando sobre a parte, né, dos cereais mais ricos em cálcio. Então o amaranto é o que mais fica em destaque aí. Em 100 gramas de amaranto nós vamos ter 160 mg de cálcio. É um valor bem considerável. Uma forma legal para estar utilizando ele, que a gente pode usar, é em forma de flocos, que é fácil de adaptar aí no nosso dia a dia, pode estar utilizando por cima das frutas, né, e coisas assim. Aí nós vamos ter também as frutas. As frutas que mais têm quantidade de cálcio ficam em destaque o figo e a ameixa seca. Então são as que têm um pouquinho mais de quantidade. Uma coisa que a gente pode estar utilizando também, que auxilia muito para a gente atingir, né, as necessidades diárias de cálcio, são os leites vegetais fortificados. A indústria hoje, né, já usa, né, fortifica com cálcio. Todos os leites aí vegetais, a maioria deles, né, tem adição de cálcio e eles têm valores bem consideráveis. Conforme a marca vai mudar um pouquinho. Mas geralmente num copo de 200 ml nós vamos ter em torno de 200 a 400 mg de cálcio. Então eu até peguei um aqui para mostrar para vocês. Esse daqui, num copo de 200 ml, nós temos 299 mg de cálcio. Veja que é um valor, né, bem expressivo. Se nós tomar 2 copos desse, 300 mais 300 vai dar 600 mg de cálcio. Então falta pouca quantidade aí para nós atingir os 1000 no dia. Então quase todos os leites vegetais, eles vão ter, né, quantidades assim bem significativas de cálcio. Daí vai depender da marca, é uma coisa que a gente pode estar utilizando aí para estar nos auxiliando nessa ingesta diária. Claro que a melhor forma não é esse com cacau. Eu acabo comprando esse daqui às vezes para substituir o tal do todinho, porque a minha pequena às vezes ela quer, né, os achocolatados, porque vê os amiguinhos tomando, e esse ele substitui super bem, assim, ele tem um sabor bem legal, sabe? Então eu acabo comprando esse às vezes para ela por conta disso. Mas o cacau, ele é um inibidor, né, de cálcio, então ele acaba atrapalhando na absorção de cálcio. A gente tem alguns pontos também que a gente tem que ter cuidado, que acabam atrapalhando na absorção de cálcio. Um deles são os alimentos ricos em ácido oxálico. Então nós vamos ter o espinafre, a selga, a folha da beterraba e o cacau. Então não é legal estar comendo esses alimentos, né, junto com refeições ricas em cálcio, porque eles vão estar atrapalhando na absorção de cálcio. Outro ponto que é importante a gente cuidar é a quantidade de sal, né? O sal, pessoas que utilizam muito sal, então se a gente consome muita quantidade de sal, a gente acaba perdendo muito cálcio pela urina. Então também aí moderar um pouquinho no sal de cozinha também vai ajudar a gente a não ter tanta perda de cálcio. Outra questão que é importante quando a gente fala em cálcio, então, a gente sempre ouve aí, né, muitos profissionais falam da importância do magnésio e da vitamina D e da vitamina K, né, esse combo aí pra gente ter uma absorção de cálcio. E de fato, tudo isso é muito importante sim, todos estão envolvidos no metabolismo do cálcio. Então, quando a gente quer ter uma boa absorção de cálcio, é importante a gente ter bons níveis de vitamina D, sempre com cuidado, né, a vitamina D tem alguns cuidados, que a gente tem que cuidar para não ter intoxicação por ela também. Então, tem que ter a gente tem um vídeo aqui no canal falando um pouquinho sobre a vitamina D. A vitamina K é de extrema importância para a fixação do cálcio no osso, mas a gente tem ela em grande quantidade nas folhas verdes. Então, pessoas que consomem bastante quantidade de folhas verdes dificilmente vão ter falta dessa vitamina, porque a gente consegue atingir os valores, né, que é necessários de uma forma bem fácil, né, através da alimentação. Mas, caso queira suplementar, também existe a forma de estar suplementando aí a vitamina K. E o magnésio, que a gente também ouve muito falar, então ele é muito importante sim, né, para a absorção do cálcio. A gente precisa ter ele em quantidades, na verdade a gente pode dizer assim, equilibradas. A gente não pode ter nem a falta nem o excesso. A falta do magnésio, ela vai inibir aí a formação dos osteoblastos, né, na célula óssea. Então a gente acaba também não tendo uma boa absorção do cálcio. Só que o excesso do magnésio, ele também entra numa outra rota que ele acaba inibindo a formação dos cristais, porque ele compete com o cálcio. Então não é legal a gente ter nem a falta do magnésio, mas também nem o excesso. Então é importante, né, quando a gente vai fazer uma suplementação, que tenha um profissional que entenda essa parte metabólica, pra gente ver se realmente a gente tem falta de magnésio, qual a dosagem certa. Não ficar aí se enchendo, né, doses altíssimas de magnésio, sem de repente ter essa falta dele. Geralmente é feita essa avaliação através do exame do cálcio urinário, né? Do magnésio urinário, desculpe, que agora a gente tava falando do magnésio. Porque o magnésio, se tu for dosar no sangue, o corpo sempre vai tentar manter ele, né? Ele mantém como cálcio em valores normais, então ele tenta ajustar e manter esse valor normal. Agora, o que realmente vai nos dar um parecer certo se nós temos a falta, né, vai ser através do magnésio urinário. Então, é um outro exame que é feito para isso. Quando a gente fala também em cálcio, a gente também pensa, né, remete muito à massa óssea. Então, todo mundo fala por conta dessa parte da osteoporose. Então, é importante a gente salientar que a formação da massa óssea, ela não depende somente da ingestão de cálcio. O cálcio é muito importante sim, assim como todos esses outros elementos que a gente falou até agora, vitamina K, vitamina D, né, o magnésio. Então, essa parte nutricional, ela é essencial, mas tem outros fatores que interferem na formação da massa óssea. Um fator é o fator genético, outro fator é a questão da musculação,
Então, exercícios de musculação são de suma importância, né, para a prevenção da osteoporose. Então, tem esses outros fatores que também acabam interferindo. A gente tem que ter essa consciência que a nossa massa óssea não depende somente de questões nutricionais, e sim depende de outros contextos junto, como a atividade física, que é um deles. E um terceiro fator, então, que influencia nessa parte da massa óssea é a questão hormonal. Então, a gente vê aí muitas mulheres que geralmente desenvolvem a osteoporose depois da menopausa. Por quê? Porque tem essas questões hormonais também envolvidas. Então, é bom a gente salientar e a gente saber, né, que a massa óssea não é determinada só por fatores nutricionais, mas ela é determinada por todos esses que a gente comentou: atividade física, parte genética, questões, fatores hormonais e nutricionais também. Então, às vezes, né, algumas pessoas, mas eu a vida inteira suplementei, né, sempre tive bons níveis de vitamina D e mesmo assim desenvolvi osteoporose, porque às vezes algum desses outros fatores não estava ajustado, por isso que é bom a gente ter essas informações. Se você tem interesse em se aprofundar nesses assuntos, né, de nutrição, alimentação, culinária saudável, eu tenho uma plataforma que se chama Beabá da Vida Equilibrada, é uma plataforma por assinatura, onde a gente tem todos esses conteúdos lá dentro, tem muitas aulas, né, muito conteúdo bacana sobre nutrição, vitaminas, minerais, adequação alimentar, como ajustar nossa alimentação, sobre parte culinária prática, sobre yoga. Então a gente tem todos esses conteúdos lá dentro e praticamente por um valor simbólico, R$19,90 mensais. Você pode assinar e cancelar no momento que quiser. Se tiver interesse, eu ficarei muito feliz em que você faça parte da nossa comunidade. O link para acessar, né, se alguém tiver interesse em participar, está na descrição desse vídeo. Até a próxima. Tchau!